Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sara Zaad. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão mundial. Então você aí, estrela e astro iluminado desta constelação, faça uma oração. Vamos pedir aos deuses que nos tragam boas notícias. Vamos lá? Antes de iniciar, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que até esse momento fizeram doação para ajudar a minha sobrinha. Bom, pessoal, a situação é bem grave. Eu não quis expor a minha sobrinha, o meu sobrinho neto, que só tem 5 aninhos, publicamente na internet. Foi uma iniciativa minha por realmente entender a necessidade. Só aqueles que já passaram por grandes necessidades na vida. E eu, por exemplo, já passei e nunca ninguém me estendeu a mão. Seja por uma ajuda, seja por uma oportunidade. E eu tô muito grata, tô muito agradecida. Olha, que Deus te dê milhões de vezes multiplicado o valor que você doou. Que você possa ter muita prosperidade. Que você possa ter muita saúde e muito amor. Aqueles que não puderam doar, que Jesus abençoe a sua vida, que você possa não só melhorar a sua, como também ajudar aquelas pessoas que necessitam. Eu faço um trabalho de ajuda mensal a partir daquilo que eu ganho. É bem difícil, porque eu ajudo 3 famílias todo mês, sem atrasar, inclusive crianças. E desta vez eu não consegui arcar com tudo sozinha. O meu agradecimento é grande demais. Nós já conseguimos o dinheiro do depósito, falta apenas o da mudança, que é uma mudança de municípios, né, uma mudança mais longa, e algum dinheiro para comprar alguns móveis usados para colocar na casa. Se você puder colaborar, falta pouquinho, a sua ajuda vai ser de grande valia nesse momento. Você não tem ideia do bem que você está fazendo a essa família. Bom, eu me sinto muito grata, sabe? Porque até alguns anos atrás eu me sentia muito sozinha e hoje eu tenho você. É por isso que eu de vez em quando digo a você, eu te amo demais, sabe? Eu todos os dias, quando eu vou fazer as orações, eu peço por todos nós. Eu gostaria que todos tivessem oportunidade, felicidade, tranquilidade, que todos pudessem ser felizes. Eu te agradeço demais. Você não sabe o bem que você está fazendo, não só essa família, mas também o meu coração. Que Deus te abençoe profundamente. Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, que Jesus nos abençoe. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Tchau. Tchau. Caiu a carta 40, a carta da Rainha das 7 Encruzilhadas, a carta da força e do poder. Uau! Uma rainha? Gente, uma mulher, tá? Consideravelmente sábia, de um espírito muito generoso, muito bondoso. Uma mulher que pode ter lutado muito nessa vida, que pode ter vivido situações extraordinárias, que pode realmente ter passado por uma superação muito grande. É uma pessoa conhecida globalmente, tá? O arquétipo desta carta fala daquelas pessoas de um coração ímpar,
sabe? De uma sabedoria, daquelas pessoas que estão à frente do seu tempo. E essa pessoa do sexo feminino, ela noticiará um problema grave com a saúde, uma doença extremamente grave. Nossa, o jogo abriu realmente falando de personalidades do sexo feminino. Eu acredito que pessoas, mulheres muito influentes, venham ser pautas na mídia, tanto por essa questão que já foi apresentada de um problema de saúde para uma pessoa realmente grande a nível global, como também dentro de outras circunstâncias. Pessoal, crimes passionais, feminicídios, violência contra a mulher, nós estamos realmente num período bem difícil. Eu acredito que, e é interessante astrologicamente falar a respeito, porque nós teremos logo uma conjunção de Vênus e Júpiter, o grande e o pequeno benéfico do zodíaco, no signo de Câncer, que fala da casa, né, da mulher principalmente. O signo de Câncer é um signo extremamente feminino, materno, é energia yin. Eu acredito que assuntos envolvendo abuso sexual, assédio, violência contra a mulher venha a acontecer de uma forma muito grande. Vamos lá, meu povo. Geralmente, essas energias, elas vão trazer à tona situações para que o mundo comece a olhar para essa questão, certo? Então, muitas vezes é necessário enxergar um problema doloroso que pode, né, incluir dentro desse problema mortes ou até tragédias muito grandes, para que os governantes comecem a olhar para isso e também a população mundial, de uma certa forma, começar a entender, porque ainda hoje temos muita discriminação, temos muitas crenças que só pioram a situação das vítimas, como no caso da violência doméstica, por exemplo. É muito comum ouvir alguém dizer em briga de marido e mulher não se mete a colher. Pois bem, se mete sim. Eu mesma já sofri violência doméstica e eu sei muito bem como é que isso acontece. Então, a gente vai ver situações assim muito bárbaras, de verdade, e talvez um crime contra a mulher cometido por uma pessoa pública virtualmente, entende? Então, ou um crime transmitido publicamente, mas a gente vai ter que lidar com uma realidade muito difícil. E se a gente pensar no momento em que nós estamos vivendo no mundo, nós poderemos considerar também abuso sexual em países em guerra. Nós temos muitas nações em guerra atualmente, tá? Isso deve ser levado em consideração. Talvez muitas informações acerca deste assunto venham surgir muito brevemente. Eu sinto muito de verdade. O meu maior desejo é que todas as mulheres do mundo pudessem ser felizes e viver em paz. Viver em paz, apenas isso, o resto a gente conquista, certo? Gente, eu vejo os Estados Unidos da América se envolvendo em um conflito bélico, mais um. Então, eu vejo os Estados Unidos da América se envolvendo em mais um conflito bélico. Eita, Lelê, meu Deus do céu. Oriente Médio. Depois que começamos a ter acesso a questões como tarifaços de Donald Trump, entre outras coisas, o Oriente Médio meio que está abafado, inclusive Israel, certo?
Ai, Senhor. Gente, eu acredito que, tá, pelo que as cartas me indicam, nós estamos, nesse momento, contando o tempo para mais um problema bélico, pegando países do Oriente Médio de grande proporção. Os jogos, quem acompanha o meu trabalho, já há algum tempo vem mostrando uma tensão, pegando alguns países. Olha, Irã, Iraque, Turquia. Os jogos têm falado muito dos povos sem pátria. A gente pode considerar hoje, né, 3 povos que estão num momento bem complicado. Olha, curdos, na realidade 2 povos num momento bem complicado, curdos e palestinos. E também, obviamente, se a gente pensar em povos sem pátria, nós pensamos nos ciganos, né? A minha etnia, inclusive. A questão é, o jogo me aponta tensões no Oriente Médio. Pessoal, tensões envolvendo os curdos que vão ser realmente muito grave. Além disso, desde 2021, eu comecei a falar neste canal sobre as ditas guerras santas, que de santas não tem nada. Foi alertado aqui, por favor, voltem aos vídeos de 2021, que vocês entenderão todo o contexto que a espiritualidade vem mostrando. E nós já tivemos alguns acontecimentos, conflitos envolvendo Israel, envolvendo o Irã, né? Então, nós já iniciamos esse processo que os oráculos começaram a mostrar lá em 2021. Eu creio que a Terceira Guerra Mundial ocorrerá sim por causa de um conflito no Oriente Médio e principalmente, tá, questões que envolvam Israel e a construção do terceiro templo. Na realidade, um grande plano para a construção do terceiro templo já está em andamento, tá? Eu vejo um corte de aliança diplomática para o Brasil. O jogo também me mostra uma coisa que eu não sei nem se é possível, tá? Eu não sei nem se é possível. Mas eu vejo um povo sendo considerado pessoa não grata por um país. Um povo sendo considerado um país, personas não gratas por um país. Eu vi isso acontecer aqui com o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi considerado uma pessoa não grata por Israel. Mas eu não vejo uma pessoa só, eu vejo uma nação inteira. Eu acredito que isso implicaria em vistos, né? Por exemplo, se for com o nosso Brasil. Se o nosso Brasil, brasileiros, forem considerados pessoas não gratas em alguma nação. Então, nós não conseguiríamos vistos para ir a esse local. O que eu vejo é o seguinte, claramente, né? A pessoa odiada, por isso que eu associei a pessoa não grata, uma nação sendo considerada pessoa odiada ou pessoa não grata, as cartas me mostraram pessoa odiada, uma nação inteira sendo odiada por outra nação, tá? Isso desenvolvendo em questões diplomáticas e também questões documentais. Então, visto, tá? As mensagens chegam e eu tenho que interpretar, como vocês podem ver. Então, isso pode impactar as mídias sociais dentro de um contexto geral, né? É muita falação. Nós sabemos que existem muitas guerras por procurações, né? O bloco dos BRICS hoje, ele é o foco, inclusive, de pressões relacionadas ao Brasil, essas pressões tarifárias e além de nossas riquezas naturais, certo? E o jogo mostrou bem claramente um corte diplomático para o Brasil, tá, pessoal? Olha, carta 4, o Brasil, a minha terra, a minha casa, corte. O corte de uma relação diplomática, tá? Nós veremos uma convulsão contra um governo.
nós veremos uma convulsão popular contra um governo. Gente, olha, os Estados Unidos está à beira de uma guerra civil. É interessante que, inclusive, em arquétipos astrológicos, nós estamos vivendo o mesmo céu que a última guerra civil que o país viveu. Eu vejo um ataque a uma personalidade diretamente ligada a forças de exércitos atuante nas guerras. Então a gente vai ver uma pessoa de alta patente sendo morta. A questão aqui, gente, ó, é bem difícil, tá? Essa última linha do oráculo, ela tá bem complicada. O que eu estou tentando buscar, né, nessa análise que estou fazendo nesse momento, se é uma personalidade como uma ayatolá, como uma liderança de Estado, primeiro-ministro, presidente, ou de fato uma pessoa que seja oficial de forças militares. A questão é, esse oficial de forças militares, ele ocupa um cargo importante no seu país ou não? É essa dúvida que eu tô tentando tirar, tá? Mas de qualquer forma, a gente vai ver emboscadas, a gente vai ver ataques, sim, dentro do contexto bélico, nesses países em guerras. E o jogo também me mostra perdas para a Ucrânia, consequentemente Zelensky, tá? Gente, um problema de saúde pública no continente europeu. Um problema grave de saúde pública, uma doença que vai se espalhar rapidamente por algum país, tá? Não em todo o continente, mas um país vai entrar em alerta, continente europeu. Questões diplomáticas envolvendo países da Oceania. Questões diplomáticas envolvendo países da Oceania. Alguma atitude dos Estados Unidos da América relacionado a uma etnia. Alguma atitude drástica e difícil, diretamente saindo dos Estados Unidos da América contra uma etnia. Então pode ser algo contra um país, né, contra um país inteiro, como aplicação de tarifaços ou questões de vistos, esse tipo de problema, ou mesmo contra uma etnia especificamente, que pode ser relacionado também a um grupo religioso, tá? Pode ser relacionado também a um grupo religioso, ou seja, um grupo de pessoas, um campo, né, sendo duramente desprivilegiado, nem sei se existe essa palavra, sendo duramente perseguido pelos Estados Unidos da América. Um acontecimento gravíssimo na América Central. Um acontecimento gravíssimo na América Central. Eu creio que algum acidente, não necessariamente envolvendo meios de transportes, mas pode ser um desabamento, alguma coisa neste sentido. Gente, eu vejo a queda de uma aeronave de voo de longa distância. A gente vai ver um problema, uma queda, alguma coisa bem significativa, mais uma vez, envolvendo uma aeronave grande, ou seja, uma aeronave de grande porte. Voos comerciais. Aparenta ser voos internacionais.
perdas para a Ucrânia, tá, pessoal? E a fuga de uma pessoa, fuga ou pedido de exílio político de um líder, tá? Eu creio que seja um líder, uma liderança da ativa. Eu creio que seja uma liderança da ativa. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Opa! Gente, a queda de mais uma aeronave, de fato, sendo confirmada pelos oráculos. Eu sinto muito, de verdade. Não consigo chegar ao local, à região, não foi me mostrada com exatidão, mas vamos lá. Alguma situação bem extrema envolvendo Israel. Alguma situação bem extrema envolvendo Israel. Eu creio que também vamos começar a ver, tá? Algumas entidades internacionais, algumas organizações internacionais que envolvam direitos humanos penalizando Israel, tá? A gente vai ver, nós veremos muitos assuntos dentro desse contexto surgindo pelos próximos dias. Então, algum tipo de penalização, algum tipo de processo poderá surgir. Inclusive, a situação de Israel está bem complicada neste jogo, tá? Bem complicada mesmo. E olha, nós vamos ver alguma troca de farpas do Estado de Israel, não necessariamente de Netanyahu, do Estado de Israel com os Estados Unidos da América. Então, ou uma fala de Trump, ou alguma situação dentro desse contexto que venha aumentar, ampliar bastante, tá? Uma tensão maior nesse contexto. Vamos lá, pessoal. Há muito tempo que eu abordo nesse canal problemas como o tráfico internacional de pessoas. E por que eu comecei a abordar esse canal? Tanto por causa dos oráculos, como algumas falas minhas em alguns lugares. Porque eu já tive experiências muito complicadas envolvendo o tráfico de pessoas, tá? Não tem muito tempo que eu divulguei aqui o caso de uma moça que pediu uma orientação, eu alertei e mesmo assim ela foi de encontro ao traficante e até hoje a dona Maria Ângela, que é a mãe dela, não tem conhecimento do paradeiro da filha. Fora isso, eu atendo mulheres que estão fora do Brasil, que tiveram seus filhos e que passaram por situações bem complicadas, que hoje estão presas, sem poder sair de uma determinada nação, porque têm filhos e não vão abandonar o filho como querem os pais.
E o jogo me diz o seguinte: uma mulher vai ao encontro do seu grande amor e será morta. Uma mulher irá ao encontro do que ela acredita que seja o seu grande amor e ela será morta pelo amor de Deus. Se chegarem até vocês falas de mulheres de todas as idades, dizendo que encontraram o grande amor da vida delas em outros países e que elas estão se direcionando para lá, as oriente, pelo amor de Deus, tá? Que inclusive o tráfico humano será um dos nossos maiores problemas no futuro, a partir de 2030. Hoje já é um grande problema, tá, pessoal? A mão de obra humana para algumas questões, ela será algo muito valioso no futuro, tá? Gente, a América Central está sendo colocada como uma região no nosso planeta que está muito sensível. Inclusive, alguns tremores de terra poderão ocorrer por ali nas proximidades, tá? No segundo semestre de 2025, nós viveremos uma tragédia que envolverá um grande terremoto. Eu sinto muito. Na realidade, agora no segundo semestre de 2025 e o primeiro semestre de 2026 estão muito favoráveis para o acontecimento de grandes tragédias no contexto geofísico. Eu vejo a prisão e a morte de uma pessoa muito influente, tá? Envolvendo o ilícito. Pode ser um narcotraficante, pode ser uma pessoa fora da lei, assim, de grande impacto, inclusive na América Central. Nós veremos um roubo cinematográfico. América do Sul, um roubo cinematográfico. O oráculo não me mostra se é algo que vai acontecer fisicamente, um assalto a um lugar, ou se virtualmente. América do Sul. Gente, o jogo fala muito de trabalho escravo, tá? Eu acredito na libertação de pessoas que podem estar nessas condições. A descoberta de um local que esteja aprisionando pessoas, né? Sequestro de pessoas, sumiço de pessoas. A gente vai ver na mídia internacional esses assuntos com mais frequências. É claro que isso deve acontecer em uma nação específica, né? Nacionais de um local passem por isso e haja uma repercussão nas vias sociais, nas redes sociais. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha! Optcha! Previsão mundial. Optcha! Que Deus abençoe sua vida. Carta 34 e 33, essa combinação, ela fala de abertura de caminhos financeiros. Então, a gente pode entender como alguma coisa que esteja necessitando de aprovação que saia. Vamos ver em que contexto. Alguma coisa sobre liberação de verbas partindo dos Estados Unidos da América ou bloqueio de verbas, tá? A questão econômica, investimento, inclusive bélico, saindo dos Estados Unidos
Pode ser que declarações cheguem até nós trazendo algum tipo de mudança. Algum grave acontecimento envolvendo refugiados ou mesmo essas pessoas que tentam fugir de uma nação para tentar a vida em outros países, imigração. Na realidade, eu vejo pessoas não alcançando seus objetivos, não conseguindo chegar a um local. E, gente, a gente vai ver muitas mortes nesse contexto, sabe? Nessas regiões, nesses locais, de uma forma até muito cruel ou muito maior. Eu creio que essa mensagem esteja diretamente ligada à imigração. Nós sabemos que uma fronteira que geralmente, né, tem muitos acontecimentos é a fronteira do México com os Estados Unidos. Alguma coisa acontecendo com imigrantes que vai chamar a atenção do mundo inteiro. Algum acontecimento envolvendo imigrantes que chamará a atenção do mundo inteiro. Eu vejo também cortes, ainda partindo dos Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos da América está numa situação terrível e a tendência é que piore. A tendência é que piore e é como se muitos cortes partindo do governo em termos que já vem acontecendo, né? Mas que as coisas fossem piorar bastante. Isso fosse causar uma revolta popular, inclusive. Ventos, 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 ventos. Gente, esse ano nós teremos uma temporada de queimadas muito difícil, muito complicada. Em várias localidades do mundo, inclusive com queimadas provocadas. Na realidade, tudo se torna arma no jogo da geopolítica. Tudo se torna arma. Entende? Para prejudicar uma nação, tudo é possível. Incêndios provocados, inclusive dentro de um contexto muito maior do que o que a gente imagina. Isso também inclui o Brasil nesta mensagem. Há algum tempo que eu venho dizendo, venho falando, inclusive nós veremos na Europa grandes incêndios. Só que a questão é muito vento, tempestade, algo muito repentina, situações envolvendo os ventos dentro de um contexto maior. Alguma movimentação de revolta na África. Alguma movimentação, rebelião ou revolta na África. Na África. O continente africano já vem sendo mostrado pelos oráculos, né, como um continente que está num ponto estratégico para dar um salto para o futuro. No futuro nós vamos olhar para esse continente como um continente muito melhor do que o que ele se encontra hoje. Então, o continente africano está numa posição energética de passar por grandes crises para depois se levantar e nunca mais ser derrubado. Inclusive, eu vejo a troca de um governo na África, tá? Tensões regionais também. Conflitos ou troca de farpas ou quebra diplomática entre países do mesmo continente. Eu vejo quebras de alianças diplomáticas também no continente asiático. Quebra de aliança diplomática também no continente asiático. Mas em contrapartida, também vejo avançando, principalmente dentro do contexto de comercialização internacionais, commodities,
tá? Aumentando muito novas negociações e parcerias unilaterais, bilaterais, tá? Inclusive o continente asiático é um dos que mais vão crescer, pelo menos pelos próximos 50 anos. A gente vai ver outros países do continente tendo uma elevação. Não só a China, que hoje fala-se muito da China, né? E do alcance, da potência que a China vem se tornando. Inclusive, nós veremos sim a China sendo a maior potência global, substituindo os Estados Unidos da América. E todo esse processo já foi iniciado. Só que veremos outros países dentro do continente também alavancando economicamente, turismo, gente, várias outras coisas, tá? O que a espiritualidade tem participado, né, é o crescimento, obviamente, a ascensão da China para uma ocupação dentro de, se tornando, sendo a maior hegemonia, né, tendo um grande alcance, substituindo inclusive os Estados Unidos e para o Brasil também, tá, pessoal? Aliás, né, tirando a China como o grande poder que coordenará a comercialização e toda essa questão financeira global daqui para frente, na América do Sul teremos também o Brasil crescendo bastante. Então, assim, quando for daqui a 5 anos que a gente olhar para trás, a gente vai ver um outro Brasil muito mais bem colocado globalmente, muito melhor colocado dentro da geopolítica, isso consequentemente trazendo mais qualidade de vida para o povo brasileiro. Daqui a 10 anos o dobro de melhorias. Então a gente está num processo realmente que daqui para frente a gente vai conseguir. Não estou dizendo que esse aspecto de crescimento não nos traga dificuldades. Aí é que teremos dificuldades, porque é na dificuldade que a gente se reinventa e depois dá um salto. Isso acontece na vida pessoal, dirá na vida coletiva, certo? E não é à toa que China e Brasil estão nos BRICS, né? Bom, meus amores, eu volto amanhã com a previsão para o Brasil e as regiões. Esse vídeo que eu estou gravando hoje, ele era para ter saído no domingo, hoje é segunda-feira. E só que no sábado, na sexta-feira, desculpe, tivemos chuvas muito fortes aqui no Rio de Janeiro, e onde eu moro, dá muita oscilação de energia elétrica e também, obviamente, consequentemente, de internet. A rua onde eu moro, ela não tem saneamento básico, ela não tem ainda asfalto, então obviamente que os postes de luz são muito antigos, que a fiação é muito antiga, então qualquer probleminha, qualquer chuva, qualquer desgaste nesse contexto acaba deixando os moradores um bom tempo ou com irregularidade na energia elétrica ou com irregularidade também na internet. Então, eu vou colocar os vídeos em dia hoje, que eram para ter saído entre domingo e segunda. Hoje é segunda-feira, esse vídeo vai ao ar hoje. Assim que eu acabar de gravar, ele será editado e postado. Então, amanhã eu trago uma previsão para o Brasil e as regiões brasileiras. E na quarta-feira eu trago uma café-macia para a gente ter um pouquinho de abrangência em relação a esses acontecimentos, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou muito grata pela sua presença aqui. Eu gostaria de te pedir com muito carinho que hype esse canal, que compartilhe, que comente. A sua ajuda é muito importante. Que Deus abençoe a sua vida. Salve a sua estrela. Tchau! Salve sua estrella, reina